Incentivos fiscais alavancando inovações. Esse é o assunto que nós iremos começar o tema de hoje, né? Um assunto sempre muito importante para as empresas. Para falar sobre esse tema, convidamos o sócio fundador do grupo Gestiona, Cidirley Fabiani. Engenheiro, professor e pesquisador nas áreas de empreendedorismo e inovação, Cidirley atua há mais de 15 anos como consultor nas áreas de gestão da inovação e do conhecimento. Cidirley, seja bem-vindo. A ideia do nosso bate-papo aqui hoje, dentro do evento, né, é falar um pouquinho da forma de como é possível impulsionar a inovação na indústria de bebidas para aumentar aí a qualidade, a produtividade e a competitividade. E aí a gente vai falar de dois mecanismos aí que apoiam a inovação nesse sentido. Os incentivos fiscais, né, a inovação, e a captação de recursos, ou seja, recursos para investimento em inovação, né? Aqui está a agenda breve aqui do que a gente vai falar, né? Gestiona, um breve panorama do setor de bebidas, bem curto, até porque vocês que são os grandes especialistas aí do segmento, e aí, rapidamente, aí, falar um pouco sobre os incentivos, a inovação, as oportunidades que a gente identificou aí para esse setor, e a parte de recursos para a inovação, né? Então, falando bem brevemente aqui da Gestiona, a Gestiona nasceu em São Paulo, dentro da Universidade de São Paulo, comigo, que sou sócio fundador, e mais dois colegas da Escola Politécnica, né, que é a faculdade aí de engenharia da USP, com um sonho, né, com um desejo de trabalhar com inovação, com o desenvolvimento de produtos e processos produtivos, e foi assim que nós começamos, né? E aí, logo ali em 2005, 2006, nós começamos a ter um contato, até por meio das empresas que a gente atendia, e aí tem empresas de todos os setores, né? O setor de bebidas, sem dúvida, a gente trabalhou com algumas que depois eu vou comentar, mas setor automotivo, farmacêutico, químico, petroquímico, têxtil, né? Empresas aí de todos os setores, né? E aí, a gente, depois eu segui minha carreira acadêmica na Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade, que é da FEA USP, e fui lá que eu fiz o meu mestrado, estou aí fazendo o meu doutorado, e é lá também que algumas vezes no ano a gente ministra cursos e palestras lá, tanto para o pessoal de graduação como de pós-graduação. E aqui no nosso time, a gente tem aí uma consultoria com cerca de 25 pessoas, a gente tem um corpo aqui de consultores com uma formação acadêmica bem forte aí, né? Então, é isso. Entrando aqui propriamente, a gente levantou algumas informações sobre aí o setor de bebidas, né? Então, o setor de bebidas é um setor muito pujante aqui no Brasil. A gente levantou os dados de uma pesquisa aí até 2016, né? Mas ela tem uma relevância muito grande, aí, o segmento tem uma relevância muito grande aí no PIB, né, do Brasil. Aqui, como esse setor no Brasil, né, o que o Brasil representa aí no setor mundial, né, como terceiro maior produtor e consumidor de cervejas e refrigerantes aí, atrás somente aí dos Estados Unidos e China. Isso, se não tiverem dados aí mais recentes, né, que mostrem que esse cenário mudou. Mas, de qualquer forma, o setor de bebidas no Brasil, ele é relevante, tanto no cenário nacional, no PIB como um todo, como no cenário internacional, né? Bom, falando um pouquinho aqui do setor de bebidas, né, a gente vê aí, especialmente nesse slide, eu queria dar uma ênfase para a parte de investimentos e tecnologia, né? Então, é um setor que investe constantemente aí na melhoria dos seus produtos, dos seus processos produtivos, né? Tem uma interação com outros segmentos, né? Então, aqui a gente fala um pouquinho aqui da parte da linha branca, né? Geladeiras, freezers, máquinas de gelo, né? Que
que tem uma conectividade muito grande aí com o setor, e inclusive até a parte aí de logística, né, que é um fator crucial para o setor de bebidas. Então, o que a gente vai entrar em seguida, né, essa era só uma pequena introdução, todos esses aspectos podem aí ser incentivados, né, serem impulsionados por meio de incentivos fiscais e captação de recursos, né? E é isso que a gente vai tratar em seguida. Esse material depois a gente vai disponibilizar, né? Então vai ficar aí à vontade, mas como a ideia é entrar no foco, eu não vou me estender muito aqui nesse slide, esse material fica aí disponível para vocês. E aqui tem mais um pequeno detalhe aqui, né, de fraquezas e ameaças que a gente levantou nesse estudo. Inclusive, quem tiver interesse, depois a gente compartilha também esse estudo que a gente levantou aí para levantar essas informações, né? Então, ponto de vulnerabilidade aí nas empresas, né, está relacionado aí aos custos de fabricação. E aí esses incentivos podem ajudar um pouco, né, em otimizar esses custos, né, por meio aí de melhorias de processos, né, e investimentos aí em pesquisa, desenvolvimento e inovação, que é o foco aí do que a gente vai tratar. Entrando propriamente aí, então, na parte de mecanismos, gente, como eu falei, a gente vai apresentar aqui duas vertentes. Uma ligada a incentivos fiscais, ou seja, as empresas passam a recolher menos impostos ao utilizar esses incentivos. Não deixa de ser um dinheiro, um ganho de caixa que a empresa obtém, mas de uma maneira aí indireta. E a outra é a captação de recursos propriamente dita. Dentro desse cenário, o principal mecanismo que existe hoje para ajudar as empresas nessa parte de incentivos à inovação é a Lei do Bem, né? A Lei do Bem é uma lei federal criada em 2005, quase aí na mesma época que a Gestiona nasceu, e foi quando a gente já teve contato com ela, e o objetivo dela, assim como em outros países, já que a Lei do Bem não é algo imaginado aqui no Brasil, foi algo copiado do que já existia, e adaptado, evidentemente, para a nossa realidade, do que já existe em outros países, especialmente na Europa. Tanto é que esse manual que eu estou mostrando aqui para vocês, essa fotinho aqui do manual de Frascati, é um manual de referência para a Lei do Bem, que é um manual desenvolvido aí pela OCDE, né, que é a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, né, que tem sede na Europa e tudo mais. E a gente tem a versão nacional, né, adaptada, que é esse guia da Lei do Bem, da qual a Gestiona teve uma participação muito relevante junto com outras empresas e junto com o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, que é o órgão responsável por esses incentivos, por fazer a gestão desses incentivos. Então, qual o conceito principal, gente, que as empresas devem olhar para verificar se, eventualmente, elas têm potencial para isso? É esse conceito que está aqui ao lado. Ou seja, sempre que a empresa pensar na concepção de um novo produto ou processo produtivo, né, ou numa melhoria significativa de um produto ou processo produtivo existente, seja ele totalmente desenvolvido pela empresa ou pela empresa em parceria com outras empresas, né, com terceiros, e que visem aí aumento de qualidade, de produtividade e, consequentemente, de produtividade, ele já tem um potencial aí para utilizar esse incentivo. E um ponto muito importante é o que a gente vê aí no círculo da direita. Quando a gente pensa em inovação, às vezes a gente pensa algo que não, né, que é novo no mundo. Se for novo no mundo, tanto melhor para a empresa, né? Mas não tem esse grau de exigência na Lei do Bem. Ele pode ser novo em termos internacionais, pode ser novo para o mercado nacional, mas basta que seja novo para a própria empresa. Então, se para a empresa aquele produto ou aquele processo produtivo é algo novo em termos de tecnologia, evidentemente, que é o foco, ele pode fazer parte do programa da Lei do Bem. E, com isso, a empresa tem uma recuperação, basicamente em cima de imposto de renda e contribuição social, em torno de 20%.
de 20% a 30% do que ela investiu naquele programa. E é um programa anual e ad eterno. Ou seja, a empresa, assim como ela apresenta a declaração de imposto de renda, ela faz um relatório, né, que contempla ali os projetos e todos os gastos que ela teve, e em cima disso ela apresenta esse relatório para o governo, evidentemente, né, e mais em cima disso ela tem esse crédito. Então, é um mecanismo muito interessante, bem pouco burocrático, né, e que as empresas, né, a gente vai ver quais empresas, né, isso infelizmente não se aplica a todas as empresas, mas quais empresas podem utilizar, né? E é isso que trata o nosso próximo slide, né? Então, aqui tem algumas restrições. Primeiro, somente empresas de um porte maior, né, que estejam no regime do lucro real, podem utilizar esse mecanismo. Então, empresas que estejam no lucro presumido ou no Simples Nacional não conseguem acessar diretamente esse mecanismo. Há projetos de lei, né, já no Congresso, para alterar isso, mas no curto prazo não deve ter alteração nesse sentido. Então, a empresa precisa estar no lucro real, precisa ter lucro no ano base vigente para usar incentivo, também tem um projeto de lei para alterar isso, precisa desenvolver projetos de pesquisa e desenvolvimento, né, e entregar um relatório para o governo sempre até 31/7 do ano seguinte, né? Essa é a ideia. Não afeta o resultado da empresa e não limita setor ou atividade econômica. Então, empresas de todos os setores, como eu havia comentado, inclusive setor financeiro, setor de TI, e inclusive os projetos dessas empresas ligadas a áreas de TI, né? Por exemplo, implantação de RFID no estoque, etc. Tudo isso é possível, né, de verificar a análise e aderir aí ao programa da Lei do Bem e a empresa obter incentivo com isso, né? Eu não vou entrar muito aqui no detalhe, mas o principal incentivo da Lei do Bem, como eu já havia dito, ele prevê aí uma redução de 20% a 34%, né, de ganho de caixa efetivo em cima do que a empresa investir para a inovação. Não vale o que é para a produção. Tem desconto de 50% de IPI para a compra de equipamento. De novo, equipamento para pesquisa e desenvolvimento, não é equipamento para produção. Para essa situação, tem aí a captação de recursos, outros mecanismos, tá? E aí tem a depreciação, tem alguns outros mecanismos, mas esses dois primeiros são os principais. Então, o que a gente costuma apresentar para as empresas é a oportunidade de fazer um diagnóstico, um mapeamento, né, do que as empresas olham, né, e ela poder verificar se ela tem aderência ou não a esses incentivos, né? Mas, evidentemente, a empresa pode procurar isso por conta própria, tem muita informação disponível na internet, e a gente também está aí para orientar, né, e esclarecer o que vocês quiserem saber mais nesse sentido. Aqui, só para vocês terem ideia, algumas empresas, essa informação é pública, aqui tem empresas que nós já atendemos, inclusive, mas aqui a gente levantou algumas empresas que já utilizam esse mecanismo da Lei do Bem, tá? Mais algumas aqui. Então, vejam que tem empresas aí de portes distintos, né? Mas todas elas reúnem essas características. Estão no lucro real, investem constantemente em pesquisa, desenvolvimento e inovação de seus produtos e processos produtivos, né? Então, elas aderiram ao programa, e uma vez que você adere ao programa, a ideia é incluí-lo aí no planejamento estratégico da empresa no longo prazo. Por fim, o último assunto, né, é a parte de captação de recursos, né? Então, o que acontece? A empresa ela tem esse mecanismo que a gente comentou, de redução de impostos, né, redução de tributos, e, do outro lado, ela pode buscar captação de recursos para o que ela pretende investir, né? Porque a Lei do Bem, como acho que ficou claro, ela dá um incentivo em cima do que foi investido. A captação de recursos é um dinheiro que você vai buscar nesses órgãos, FINEP, BNDES, Desenvolve SP, a Embrapi, que é uma agência que tem impulsionado muito
a parceria entre indústria e aí o setor acadêmico, os centros de pesquisa, as universidades públicas principalmente, mas as privadas também, para fazer desenvolvimento em conjunto, né? E ela aporta recursos aí, né? Inclusive nesses desenvolvimentos. Então, aqui é para aquilo que a empresa está planejando investir. Então, é olhando para o futuro, né? Então, é um dinheiro aí disponível, muito mais barato do que buscar no mercado financeiro privado, né? Tradicional, digamos assim, né? Então, pessoal, eu estou aqui já estourando o meu tempo, né? Os 15 minutos. Queria agradecer novamente muito a oportunidade e desejar a todos aí um excelente evento, né? E um excelente restante de semana, e a gente fica à disposição, tanto agora, né, ao final, quanto daqui por diante, por qualquer um desses canais, aí, telefone, e-mail, né, WhatsApp, na forma que vocês precisarem. E a gente eu posso encaminhar para a Sandra depois, ou a Camila, a gente encaminha essa versão atualizada que está um pouquinho diferente da versão que foi compartilhada ontem. Ok? Muito obrigado, pessoal. Muito obrigada, Sidley, perfeito. Pode encaminhar, sim, a gente vai compartilhar com todos depois, né? Parabéns, Sidley, pela apresentação, muita informação importante realmente, né? Que as empresas poderão utilizar. Uma pergunta: as empresas elas podem usar os incentivos fiscais da Lei do Bem para qualquer tipo de inovação? Lançamento de produtos, por exemplo, é possível? Então, o foco da Lei do Bem, né, eu até usei esse termo algumas vezes, é para a parte de inovação tecnológica, né? O foco da Lei do Bem, inclusive o Manual de Oslo, que é um outro manual que eu acabei não citando aqui, ele trata aí da inovação em 4 dimensões, né? A Lei do Bem, ela atinge basicamente 2 dimensões: produto, processo produtivo. Ou, se for uma empresa de TI, a parte de serviços, né? A parte de serviços que tem como base a tecnologia da informação. Tanto é que tem centenas e centenas de empresas do setor de TI utilizando, e tem muita empresa da indústria, muita indústria utilizando a Lei do Bem nos seus projetos que tem como base TI. Por quê? São projetos que impactam aí no processo produtivo. Inclusive, com um tema aí que está bem pungente aí, que é a indústria 4.0. Toda essa parte de automação com base em inteligência artificial e tudo mais. Ou seja, isso a gente consegue colocar. Agora, inovações em marketing, inovações na parte aí, de distribuição, por exemplo, não são aderentes aí ao programa da Lei do Bem. O foco é aquilo que impacta fundamentalmente, diretamente, produto e processo produtivo. Então, parte de campanhas, ou então, por exemplo, eu sou uma empresa, vou dar um exemplo aqui do setor de vocês, eu fabrico refrigerantes e eu sempre tive como canal de distribuição os revendedores, né, comércio, etc. E agora eu vou adotar a seguinte estratégia: eu vou montar um e-commerce e vou passar a vender diretamente para o público. Esse e-commerce que ele vai desenvolver, que tem tecnologia por trás, etc., eu não consigo colocar na Lei do Bem, tá? Até porque, provavelmente, esse desenvolvimento não vai ser feito pela empresa, ele vai ser praticamente 100% terceirizado com uma empresa especializada em desenvolver plataforma de e-commerce, né? Então, tem essa restrição na lei. O foco, produto e processo produtivo, ou, né, o que você implantar aí de software, de sistemas que impacte, né, que tem impacto direto em produto ou processo produtivo. Legal, muito obrigada. Ficou bem claro aqui. Ô, Sidley, tudo bem? Parabéns pela apresentação. Aqui é o Carlos que está falando, tá? Olá, Carlos, tudo bom? Tudo bom. Só para complementar isso daí, então, existe alguma outra forma, algum outro tipo de incentivo fiscal que você podia indicar para a inovação também, além da Lei do Bem?
Então, existem outros mecanismos, mas para o setor, né, para o foco aqui do evento, para o setor de bebidas, não tem nenhum específico. Existe, por exemplo, já que a gente comentou aqui, de uma conexão entre o setor de bebidas... Opa, deixa eu voltar aqui, só um segundo. Aqui, ó. Né? Por exemplo, o setor de bebidas aí e o setor automotivo. O setor automotivo, né, que tem aí uma parte de lobby, né, devido à Anfávia e algumas associações, outras associações, mas a Anfávia é a principal, Sindipeças e tudo mais, eles conseguiram um mecanismo exclusivo para eles, né, que é o programa Rota 2030. É um programa de incentivo fiscal muito parecido com o da Lei do Bem, e só quem acessa são as montadoras e os fabricantes de autopeças, ou seja, a cadeia automotiva. Existe um outro mecanismo que é a Lei da Informática. A Lei da Informática dá incentivo fiscal, né, e agora ela migrou para um modelo muito parecido com esse que a gente falou da Lei do Bem, para quem fabrica hardware. Né? Então, aí o incentivo não é tanto para software, mas quem fabrica qualquer tipo de equipamento que tenha hardware, que tenha placamento, computador, celular, equipamentos de saúde, aí, tomografia, televisores, tudo que tem ali por trás um computador, né, um processador e tudo mais. Para o setor de bebidas, na parte de incentivo fiscal, sem dúvida, a Lei do Bem é o principal, né? Agora, para captação de recursos, aí tem vários órgãos, além dos federais, tem órgãos aí estaduais que ajudam a fomentar a inovação, né, o desenvolvimento. Mas não sei se respondi bem, mas enfim. Infelizmente, não tem muitos outros incentivos fiscais nessa linha. Tem outros tipos de incentivo, evidentemente, né, mas na parte de inovação, não. Legal, obrigado, Sidney. Perfeito, Sidney, parabéns pela apresentação. Muito, muito bacana saber, né, de todos esses incentivos, né, muito útil para as empresas. Parabéns pela apresentação. Eu que agradeço novamente, obrigado, e a gente fica à inteira disposição, e uma excelente tarde, um excelente evento aí para todos. Muito obrigada, para você também, uma ótima tarde.